O juiz se fingiu de pobre para testar o herdeiro e saiu em lágrimas. O cheiro de couro italiano e café recém-passado dominava o saguão. Homens em ternos de corte impecável deslizavam pelo piso de mármore polido como se fossem donos do mundo. No centro de tudo, um senhor de ombros curvados e roupas gastas parecia uma mancha no quadro perfeito. Suas mãos, calejadas pelo que pareciam ser décadas de um trabalho que a elite daquele prédio jamais conheceria, seguravam um chapéu surrado contra o peito. Ele se chamava Antenor, ou pelo menos era o nome que dera à recepcionista de sorriso ensaiado. A uma hora ele pedia, com uma paciência de monge, para falar com Ricardo Alencar, o jovem prodígio que havia transformado o império de investimentos do avô em uma máquina ainda mais lucrativa. Finalmente a porta de vidro fumê se abriu e Ricardo surgiu, alto, com o cabelo perfeitamente arrumado e um relógio no pulso que custava mais do que Antenor ganharia em 10 anos. Ele falava ao celular, a voz firme e impaciente. Resolva. Eu não pago uma equipe para me trazer problemas, pago para me trazerem soluções. Ele desligou e guardou o aparelho no bolso, finalmente notando a figura encolhida perto da recepção. Seus olhos passaram por Antenor sem qualquer sinal de reconhecimento, apenas um vinco de irritação. Pois não? Disse Ricardo, a palavra soando mais como uma ordem do que uma pergunta. Antenor deu um passo à frente, a voz um pouco trêmula. Doutor Ricardo, eu sei que o senhor é muito ocupado. Eu só precisava de 1 minuto. É sobre o seu avô, o juiz Arthur. O nome do avô mudou a dinâmica. A irritação de Ricardo foi substituída por um interesse aguçado, calculista. Ele avaliou o velho da cabeça aos pés. Seria um antigo funcionário? Alguém pedindo dinheiro? Meu avô se aposentou há anos. O que há com ele? Ele me pediu para entregar uma coisa ao senhor. Em mãos, disse Antenor, estendendo um envelope de papel pardo, amassado nas bordas. Ricardo hesitou. O nojo mal disfarçado em seu rosto ao pensar em tocar em algo vindo daquelas mãos. Ele fez um sinal para seu assistente, que prontamente pegou o envelope. Deixarei com minha equipe. Se for relevante, eles me informarão. Ele já se virava para sair quando a voz do velho o parou novamente, desta vez mais firme. Ele me disse que o senhor costumava sonhar em construir pontes, disse Antenor, e seus olhos, antes opacos, agora tinham um brilho estranho, penetrante. Não apenas balanços financeiros. Ele disse que guardou todos os desenhos daquela ponte de palitos de picolé que o senhor fez quando tinha 8 anos, aquela que chamou de Ponte para o Futuro. Ricardo congelou. Seu corpo inteiro ficou tenso. Ninguém sabia daquele detalhe. Era uma memória enterrada, uma conversa infantil entre ele e o avô, numa tarde chuvosa na velha casa do lago. Nem seus pais se lembravam daquilo. O assistente, a recepcionista, o mundo ao redor desapareceu. Havia apenas ele e aquele velho maltrapilho que conhecia um segredo guardado a 7 chaves em sua alma. O rosto de Ricardo se contorceu em uma máscara de suspeita e raiva. Quem é você? Como sabe disso? Isso é algum tipo de golpe. Meu avô te mandou aqui para pedir dinheiro. Ele só me pediu para ver se o construtor de pontes ainda vivia dentro do homem de negócios, respondeu Antenor, a voz carregada de uma tristeza que Ricardo não conseguiu decifrar. Segurança! Gritou Ricardo, o rosto vermelho de fúria e confusão. Tirem este homem daqui agora! 2 seguranças corpulentos se aproximaram e agarraram os braços de Antenor com uma firmeza desnecessária. Enquanto era arrastado para fora do prédio, passando pelas mesmas portas de vidro que refletiam o luxo e o poder, os olhos do velho permaneceram fixos em seu neto. Neles não havia medo ou raiva. Havia algo muito pior, uma profunda e cortante decepção. Do lado de fora, na calçada movimentada da Avenida Faria Lima, o ar poluído de São Paulo pareceu mais fácil de respirar. O juiz Arthur Alencar ajeitou o chapéu na cabeça, o disfarce de Antenor pesando mais em seu coração do que em seu corpo. Ele olhou para o arranha-céu imponente, um monumento de vidro e aço que representava o sucesso de seu herdeiro. Um sucesso que, naquele momento, parecia o mais amargo dos fracassos. 1 hora antes,
em um pequeno apartamento alugado a quilômetros dali, seu velho amigo e advogado, Horácio, havia tentado dissuadi-lo. Arthur, isso é loucura. O rapaz te ama. Ele ama o que eu tenho, Horácio, não quem eu sou, respondera Arthur, ajustando a barba postiça no espelho. Eu construí um império para ele, mas acho que me esqueci de construir o homem. Preciso saber se ele é digno do que eu fui, não apenas do que eu deixei. Agora, de volta à realidade crua da rua, o peso daquela verdade o atingiu. O teste mal havia começado, e as lágrimas que ele lutava para conter já ameaçavam denunciar o juiz por trás do mendigo. Mundos opostos. O apartamento que Horácio alugara para Arthur ficava no coração do Bexiga, um bairro paulistano que pulsava com uma vida que a Faria Lima desconhecia. O barulho não era o zumbido controlado de escritórios, mas uma sinfonia caótica de vendedores de rua, do samba que escapava de um bar na esquina e das crianças jogando bola no meio da rua. Para Arthur, que vivera décadas no silêncio imponente de uma mansão no Morumbi, o contraste era brutal e, de certa forma, revigorante. Sentado em uma cozinha simples, com uma xícara de café forte e um pão na chapa, Arthur olhava para a única fotografia que trouxera consigo, um retrato de sua falecida esposa, Lúcia, sorrindo. Foi ela quem insistiu em criar Ricardo com os pés no chão, levando-o a parques públicos e festas de quermesse, ensinando-o que o valor de um homem não estava em sua conta bancária. Ah, Lúcia, ele sussurrou para a foto. Você sempre disse que a riqueza da alma é a única que não se desvaloriza. Será que nosso neto se esqueceu de tudo? A memória dela era o combustível para aquele teste doloroso. Ele não estava salvando uma fortuna. Estava tentando salvar o legado de valores que eles construíram juntos. Enquanto isso, a quilômetros de distância, no topo de um dos prédios mais cobiçados da cidade, Ricardo Alencar andava de um lado para o outro em sua cobertura minimalista. O espaço, decorado em tons de cinza e preto, era tão frio e impessoal quanto sua expressão. Letícia, sua noiva, observava-o do sofá, o livro esquecido no colo. Você mal tocou no jantar, Ricardo. Aconteceu alguma coisa no trabalho? A voz dela era suave, um contraponto à sua agitação. Um incidente. Nada demais. Ele mentiu, a mandíbula tensa. Letícia se levantou e tocou seu braço. Você está tenso desde que chegou. Sabe que pode me contar. Ele suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Um velho. Um pedinte, sei lá. Ele me abordou no saguão, falando do meu avô. O mais estranho é que ele sabia. Ele disse algo que só eu e vovô sabíamos. Ele não mencionou a ponte de palitos. A memória era íntima demais para ser exposta. Letícia, vinda de uma família de classe média de Santos, franziu a testa, a empatia surgindo naturalmente. Meu Deus, Ricardo! E o que você fez? Ele parecia precisar de ajuda. Ajuda? Letícia, era obviamente um golpe. Um golpista bem informado. Ele zombou, afastando-se do toque dela. Chamei a segurança, claro. O problema é a falha na inteligência da empresa. Como ele conseguiu aquela informação? É isso que me preocupa. O olhar dela mudou, uma sombra de decepção passando por seus olhos. A sua preocupação é a falha na segurança, e não o fato de um senhor saber algo tão pessoal sobre sua infância. Uma coisa está ligada à outra. Ele usou a informação para tentar me manipular, disse Ricardo, a voz dura. Vou colocar nossa equipe para investigar. Quero saber quem ele é, de onde veio e quem o pagou. Em um orelhão barulhento na rua Rui Barbosa, Arthur ligava para seu único cúmplice. Funcionou, Horácio. Ele nem desconfiou. Ele te humilhou, Arthur. A voz do advogado soava aflita do outro lado da linha. Ele te expulsou como um cão. Isso não é perigoso? E se ele te reconhecer? Ele não enxerga um homem, Horácio. Ele enxerga um problema social. Uma inconveniência, disse Arthur, a voz firme, apesar da dor. Ele precisa aprender a enxergar. E não se preocupe, a humilhação de hoje é o preço que pago pela verdade de amanhã. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. A imagem do rosto triste do velho o assombrava, não por culpa, mas por um sentimento irritante de vulnerabilidade. Em seu escritório em casa,
ele abriu o notebook e acessou as câmeras de segurança do prédio. Deu um zoom no rosto enrugado de Antenor, sendo levado pelos seguranças. Ele assistiu a cena 1, 2, 10 vezes. Não procurava por um sinal de humanidade. Procurava um ângulo melhor, uma pista. Um deslize no disfarce daquele fantasma que ousara invadir seu mundo perfeitamente calculado. A caçada havia começado. O cerco se fecha. A obsessão de Ricardo encontrou um caminho profissional. Na manhã seguinte, ele se reuniu com um investigador particular, um homem chamado Bastos, cuja reputação de discrição era tão notória quanto seus honorários. No escritório de Ricardo, Bastos apresentou seu relatório preliminar. O homem se chama Antenor da Silva. A identidade é falsa, obviamente. Não existe nenhum registro com esse nome e essa fisionomia em nossos bancos de dados. Sem CPF, sem título de eleitor, ele é um fantasma, disse Bastos, exibindo fotos granuladas do velho, tiradas das câmeras de segurança. Um profissional, então, concluiu Ricardo, o que para ele era mais reconfortante do que a ideia de um evento aleatório. Profissionais tinham lógica, podiam ser previstos. Quero que você amplie a busca, monitore os arredores do prédio. Ele vai cometer um erro. Eles sempre cometem. O erro de Arthur, no entanto, foi deliberado. Usando os contatos de Horácio, ele conseguiu um emprego temporário como auxiliar de limpeza em uma cafeteria sofisticada do outro lado da rua do escritório de Ricardo. De lá, com um balde e um esfregão, ele tinha uma visão privilegiada da entrada do império de seu neto. Era um posto de observação perfeito. Durante dias, Arthur observou. Ele viu Ricardo chegar em seu carro blindado, sempre ao telefone, nunca cumprimentando o segurança na porta. Viu-o dispensar com um gesto irritado um entregador que errara o andar. Viu a solidão que o cercava como uma armadura, uma aura de poder que afastava qualquer conexão humana genuína. Cada pequena interação era uma nova prova no tribunal silencioso que Arthur montara em seu coração. Enquanto Ricardo se afundava em sua paranoia, Letícia buscava um refúgio. Sentindo-se cada vez mais distante do noivo e de seu mundo estéril, ela decidiu usar seu tempo livre para fazer trabalho voluntário. Encontrou um centro comunitário no Bexiga que oferecia refeições e atividades para idosos e crianças. Era o mesmo bairro onde Arthur estava escondido. Na primeira tarde, enquanto ajudava a servir a sopa, ela notou um senhor de cabelos brancos lendo um livro para um pequeno grupo de crianças. Sua voz era calma e hipnotizante, e as crianças o ouviam com uma atenção reverente. Quando a leitura terminou, ele agradeceu a cada uma delas com um sorriso caloroso. Letícia sentiu uma atração imediata por aquela cena de pura bondade. Ela se aproximou. Isso foi lindo. O senhor tem jeito com eles. O velho olhou para ela, e seus olhos gentis a fizeram sentir-se em paz pela primeira vez em semanas. As crianças são os melhores ouvintes. Elas ainda não aprenderam a duvidar da magia, disse ele. Era Antenor. Eles conversaram por quase 1 hora. Letícia falou de suas frustrações de forma velada, e Antenor ouviu com a paciência de um confessor. Ele não deu conselhos, apenas compartilhou uma pequena história sobre uma árvore que só dava frutos quando o vento era mais forte, pois isso a obrigava a fincar suas raízes mais fundo. A simplicidade e a profundidade de suas palavras a comoveram. Naquela noite, radiante, ela tentou compartilhar sua experiência com Ricardo. Você não vai acreditar no dia que eu tive. O centro comunitário é incrível e conheci uma pessoa tão especial. Ricardo mal ergueu os olhos do tablet. Que bom para você, querida. Não, você precisa ouvir, insistiu ela. Conheci um senhor, seu Antenor. Ele é a alma mais sábia e gentil que já vi. Ele me lembrou um pouco o seu avô, o jeito calmo de falar. O nome caiu como uma pedra no silêncio do apartamento. Ricardo largou o tablet, o aparelho batendo com força na mesa de centro de vidro. Seus olhos se cravaram nos dela, frios e analíticos. Antenor, ele repetiu a voz perigosamente baixa. Onde você o encontrou? No centro comunitário, no Bexiga. Por quê? Você o conhece? A alegria de Letícia se desfez, substituída por confusão.
A mente de Ricardo disparou, conectando pontos que não existiam, traçando uma teia de conspiração. Não era um ataque a ele. Era um cerco. O velho estava se aproximando, usando a pessoa em quem ele mais deveria confiar. Ele se levantou, a raiva mal contida. Você conversou com ele? O que você disse? Você falou sobre nós? Deu a ele alguma informação? Letícia recuou, chocada com a acusação. O quê? Ricardo, do que você está falando? Ele é só um velhinho adorável. Não existe só um velhinho adorável, Letícia, ele rosnou. Existe um golpista que está me caçando e agora ele encontrou você. O conflito não era mais sobre um fantasma do passado ou uma falha de segurança. Havia invadido sua casa, seu relacionamento, transformando a confiança de sua noiva em uma arma que ele acreditava estar apontada para ele. O olhar que ele deu a ela não era de um noivo preocupado, mas de um estrategista avaliando uma nova e terrível ameaça: a fissura. A paranoia de Ricardo se tornou uma operação metódica. No dia seguinte, ele instruiu Bastos a mudar o foco da investigação. O alvo agora era Letícia. Disfarçado de motorista de aplicativo, um dos homens de Bastos passou a segui-la. Cada visita dela ao centro comunitário era documentada com fotos e relatórios detalhados. Para Ricardo, não era mais uma questão de segurança, era uma questão de controle. Letícia sentiu a mudança imediatamente. As perguntas de Ricardo se tornaram interrogatórios. Com quem você falou hoje? Aquele velho estava lá, ele perguntou sobre mim? O carinho foi substituído por uma desconfiança gélida que envenenava o ar do apartamento luxuoso. O lar dele se transformou em um tribunal onde ela era a principal suspeita. A pressão era imensa, mas em vez de se afastar do centro comunitário, ela se apegou a ele como um bote salva-vidas. Aquele lugar, e especialmente as conversas com o Antenor, eram o único contraponto à frieza que a esperava em casa. Numa tarde, enquanto organizava doações, ela desabafou com Antenor sem citar nomes. Às vezes, sinto que a pessoa que eu amo vive em um castelo de vidro. Ele vê o mundo lá fora, mas não sente nada. Ele tem medo de tudo que não pode controlar. E agora, acho que tem medo de mim. Arthur sentiu uma pontada de culpa. Seu plano, desenhado para testar o caráter de seu neto, estava ferindo uma alma inocente. Ele olhou para o rosto angustiado de Letícia e viu a mesma bondade genuína de sua Lúcia. Aquela jovem não pertencia ao jogo de xadrez que ele estava jogando. No entanto, recuar agora seria abandonar a última esperança de salvar Ricardo de si mesmo. As paredes de vidro são as mais perigosas, disse Arthur, a voz suave. Elas nos dão a ilusão de segurança, mas nos isolam do calor do sol, e são terrivelmente fáceis de quebrar. Enquanto isso, uma nova pressão se impunha sobre Ricardo. Sua empresa estava na fase final de uma fusão bilionária, um negócio que ele vinha arquitetando há mais de um ano e que o colocaria no panteão dos maiores empresários do país. Os investidores europeus chegariam em uma semana para a assinatura final. Qualquer escândalo, qualquer sinal de instabilidade em sua vida pessoal ou profissional poderia colocar tudo a perder. O tempo estava se esgotando. Ele precisava resolver o problema Antenor de uma vez por todas, antes que a situação saísse de seu controle. Numa noite, a tensão explodiu. Ricardo confrontou Letícia, jogando sobre a mesa de centro as fotos que o investigador havia tirado dela, rindo com Antenor na porta do centro comunitário. "O que é isso, Ricardo?" ela perguntou, a voz trêmula ao ver as imagens clandestinas. "Isso sou eu protegendo meu patrimônio, meu futuro, nosso futuro", ele gritou. "Você está sendo ingênua, Letícia. Ele está te usando para chegar até mim, e você está deixando." "Protegendo seu patrimônio?" ela repetiu, incrédula e magoada. "Ou controlando sua noiva? Você mandou me seguir. Você não confia em mim." "Confiança é um luxo que eu não posso me dar agora", ele retrucou. "Não até eu saber quem é esse homem e o que ele quer." A discussão foi a mais violenta que já tiveram. Letícia, pela primeira vez, viu o abismo que os separava. Não era apenas uma discordância. Era um choque fundamental de valores. Para ele, o mundo era uma arena de ameaças e estratégias. Para ela,
Era um lugar de conexões e confiança. No dia seguinte, ela não foi para o centro comunitário. Em vez disso, arrumou uma pequena mala. A subtrama da paranoia de Ricardo e a busca de Letícia por um propósito haviam colidido, e a consequência direta foi a fratura de sua relação. Ricardo, focado em sua guerra contra um inimigo invisível, não percebeu que estava perdendo a única aliada verdadeira que tinha: a revelação. Ricardo encontrou o bilhete de Letícia sobre a cama imaculadamente arrumada. As palavras eram simples, mas cortavam mais fundo do que qualquer grito. Eu preciso de um tempo para pensar em quem nós nos tornamos. O amor dela não havia morrido. Havia sido substituído pela decepção. Para Ricardo, no entanto, a dor se manifestou como fúria. Aquele velho não havia apenas invadido sua vida. Ele havia roubado sua peça mais valiosa. Antenor era o câncer, e a cirurgia seria imediata e sem anestesia. Ele pegou o telefone. Bastos, você encontrou o endereço dele. Esteja na minha garagem em 10 minutos. Vamos acabar com isso. Não havia mais estratégia, apenas a necessidade visceral de esmagar a fonte de seu caos. Enquanto Ricardo descia pelo elevador, movido por um ódio cego, Letícia dirigia na direção oposta para longe da cidade. Ela não foi para a casa dos pais, mas para a antiga casa de campo dos Alencar, em Vinhedo. Era o lugar onde Ricardo passara as melhores férias da infância, o lugar que ela esperava ainda guardava resquícios do menino que sonhava com pontes. No empoeirado escritório da casa, ela começou a folhear álbuns de fotos, imagens de um Ricardo sorridente, de um juiz Arthur mais jovem e imponente. E então, ela encontrou. Era um álbum mais recente, dos anos após a aposentadoria do juiz. Em uma das fotos, Arthur estava no jardim vestindo roupas simples de jardineiro, o rosto enrugado pelo sol, rindo de algo fora da câmera. Ele estava sem o terno e a postura formal. Estava despido de seu título. E era ele. O cabelo, o jeito de sorrir com os olhos, a postura levemente curvada. Era o rosto de Antenor. O ar escapou dos pulmões de Letícia. Ela se sentou no chão, o álbum no colo, as peças se encaixando com uma clareza dolorosa e ofuscante. A história da ponte de palitos. O olhar triste, o teste, a decepção. Não era um golpe. Era um ato de desespero. Um avô tentando encontrar seu neto perdido. E Ricardo, em sua arrogância, estava caçando o próprio sangue. Um soluço escapou de sua garganta, uma mistura de horror e uma avassaladora compreensão. A porta do modesto apartamento no Bexiga estremeceu com batidas violentas. Arthur, vestindo o disfarce de Antenor, abriu-a e se deparou com a fúria encarnada de seu neto. Ricardo não disse uma palavra. Empurrou o velho para dentro com força, fazendo-o tropeçar. Bastos entrou atrás, fechando a porta e criando um ambiente de pura intimidação. O jogo acabou, rosnou Ricardo, o rosto a centímetros do de Arthur. O pequeno apartamento parecia encolher com sua presença ameaçadora. Você tirou tudo de mim, meu sossego, minha noiva. Quem é você? Para quem você trabalha? Responda. O coração de Arthur batia descompassado, não de medo, mas de uma dor lancinante. Ver o ódio nos olhos do menino que ele ensinara a andar era a sua verdadeira punição. Ele manteve a voz trêmula do personagem. Meu filho, eu juro, eu não sei do que o senhor está falando. Sou apenas um velho. Mentiroso! Ricardo gritou, agarrando a gola da camisa puída de Arthur. Ele o ergueu levemente, o poder físico sendo sua única linguagem. Bastos deu um passo à frente, pronto para intervir se a situação saísse do controle. Ricardo, pare! A voz feminina, aguda e cheia de pânico, cortou a tensão. A porta do apartamento se abriu de supetão. Era Letícia. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas sua postura era firme. Ela correu para dentro, ignorando Bastos e Ricardo, e se colocou entre os dois homens, de costas para Arthur, protegendo-o com seu próprio corpo. Ricardo ficou paralisado, a surpresa desarmando sua raiva por um instante. Letícia, o que... Como você me achou? Saia da frente dele, ele é perigoso. Ela olhou por cima do ombro para o rosto chocado de Arthur e depois se virou para o noivo, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele não é o perigoso aqui, disse ela,
a voz embargada, mas carregada de uma convicção que Ricardo nunca vira antes. Nós somos. Você é. Ela apontou para o coração dele. O perigo está nesse buraco que você deixou o dinheiro e o poder criarem. Eu sei quem ele é, Ricardo. A pergunta é, você ainda sabe quem você é? O apartamento mergulhou num silêncio pesado. A revelação não era sobre a identidade de Antenor, mas sobre o caráter de Ricardo, exposto pela mulher que o amava. O ponto de virada não foi um soco, mas uma pergunta. E Ricardo, pela primeira vez, não tinha a menor ideia da resposta. Alianças e rupturas. A pergunta de Letícia pairou no ar, densa e irrespondível. Ricardo olhou para o rosto dela, depois para o velho que ela protegia, e sua mente, tão acostumada a calcular riscos e prever resultados, simplesmente travou. A raiva deu lugar a uma confusão vertiginosa. Ele, que controlava um império, não tinha controle algum sobre aquela pequena sala. Você está com ele? Gaguejou Ricardo, a acusação soando fraca, patética. Letícia não respondeu. Em vez disso, ela se virou ligeiramente e falou com Arthur, a voz baixa e respeitosa. O senhor não precisa mais fingir. Pelo menos não para mim. Foi uma confissão e uma promessa. Naquele instante, o disfarce de Antenor se desfez para sempre nos olhos dela. Arthur Alencar, o juiz, assentiu lentamente, um único gesto que encerrava o teatro e confirmava a verdade. O olhar de gratidão que ele deu a Letícia era o de um homem que encontra um aliado no meio de uma batalha perdida. Ricardo viu a troca silenciosa e a incompreensão o sufocou. Ele recuou um passo como se tivesse levado um soco. Eu não entendo o que está acontecendo aqui. Ele se virou para Bastos, buscando o terreno sólido da lógica profissional. Tire-a daqui. Eu não vou a lugar nenhum, disse Letícia firme. Bastos, sentindo que a situação havia cruzado para um território perigoso e pessoal, interveio com cautela. Doutor Alencar, talvez seja melhor sairmos, conversar com mais calma depois. Pela primeira vez, Ricardo ouviu. Ele olhou uma última vez para a cena à sua frente, sua noiva protegendo o homem que ele considerava seu inimigo, e sentiu-se como um estranho. Sem outra palavra, ele se virou e saiu do apartamento, batendo a porta com uma força que fez as paredes finas tremerem. Sua ação foi uma retirada, uma fuga do campo de batalha emocional que ele não sabia como lutar. No apartamento, o silêncio que se instalou era pesado. Letícia se virou para Arthur, cujos ombros finalmente cederam ao peso de semanas de tensão. Me desculpe, disse ela. Eu não devia ter me intrometido, mas eu não podia. Você não se intrometeu, minha filha, disse Arthur, a voz finalmente livre do sotaque forçado, soando cansada, mas familiar. Você trouxe a luz. A consequência imediata de sua descoberta foi a formação de uma aliança improvável. Letícia não foi embora. Sua primeira ação foi ir até a pequena cozinha e colocar água para ferver. Um gesto simples, doméstico, que declarava sua lealdade. Enquanto isso, no carro, Ricardo era uma estátua de fúria contida. Ele se refugiou no único lugar onde se sentia seguro: o trabalho. Ignorando o apartamento vazio que o esperava, ele ordenou que Bastos o levasse para o escritório. Lá, ele convocou sua equipe para uma reunião de emergência sobre a fusão, mergulhando em cláusulas e projeções financeiras como um homem se afogando se agarra a uma boia. Era uma fuga desesperada para um mundo de números, um mundo onde as emoções não tinham lugar na planilha. No dia seguinte, a consequência de sua confusão tomou uma nova forma. Ele ligou para Bastos, a voz fria e controlada. O objetivo não era mais neutralizar uma ameaça, era entender o enigma. Esqueça a teoria do golpe, ordenou Ricardo. Quero que você investigue a vida desse homem, Antenor, cada passo, e cruze todas as informações com a vida do meu avô, o juiz Arthur Alencar. Quero saber se eles se conheceram, onde, quando. Procure por qualquer conexão, por menor que seja. Ele ainda não conseguia fazer a ligação direta. Em sua mente, Antenor e seu avô eram duas entidades separadas, mas a semente da dúvida plantada por Letícia
o forçara a considerar uma ligação impensável. A investigação, antes uma arma, agora se tornava uma ferramenta de busca pela verdade. Ricardo não sabia, mas com aquela ordem ele havia começado, sem querer, a procurar pelo próprio coração. A armadura racha. A ordem de Ricardo a Bastos não trouxe a clareza que ele esperava, mas sim um labirinto de coincidências impossíveis. O relatório final do investigador era um documento que desafiava a lógica. Antenor não existia antes de 20 de agosto. No dia 19, o juiz Arthur Alencar fez um saque pessoal de uma quantia considerável em dinheiro vivo. As roupas simples de Antenor foram compradas em uma loja no Itaim Bibi, a poucas quadras da mansão do verdadeiro juiz. O livro que ele lia para as crianças no centro comunitário era uma rara edição de Sêneca, idêntica a uma que constava no inventário da biblioteca particular de Arthur. Bastos resumiu, desconfortável: Doutor, Alencar, a conclusão lógica é que Antenor é um impostor genial com acesso a informações privilegiadas sobre seu avô. Mas ele hesitou. A conclusão ilógica, a que todos os fatos parecem apontar, é que eles são a mesma pessoa. Ricardo dispensou o investigador com um gesto brusco, a palavra impossível ecoando em sua mente. Mas a semente da verdade, por mais absurda que parecesse, havia sido plantada. Naquela noite, ele não foi para o escritório. Ele não ligou para sua equipe. Ele fez algo que não fazia há anos. Dirigiu sem rumo, e seus pés o levaram para o portão imponente da mansão de seu avô no Morumbi. Ele entrou na casa silenciosa, onde o ar cheirava a móveis antigos e a memórias. Cada objeto era uma pontada de nostalgia. Ele passou os dedos pela capa de couro dos livros de filosofia que Bastos mencionara. Viu, pendurado em um canto da lavanderia, um chapéu de jardineiro de palha, desgastado, quase idêntico ao que Antenor usava. Em seu antigo quarto de infância, dentro de uma caixa, ele encontrou o que seu cérebro se recusava a acreditar: a pequena e torta ponte para o futuro, feita de palitos de picolé, exatamente como o velho descrevera. As paredes da lógica em sua mente começaram a ruir. Aquilo não era uma investigação, era uma assombração. A pressão aumentou no dia seguinte com a chegada dos investidores. Durante o almoço de boas-vindas, Herr Schmidt, o patriarca do grupo alemão, um homem de olhos astutos e fala mansa, levantou uma questão inesperada. Seu avô era um homem da lei, da justiça, um legado forte. Diga-me, jovem Alencar, além do lucro, qual é o legado que o senhor deseja construir? 6 meses antes, Ricardo teria uma resposta pronta, polida e inspiradora. Mas agora, a palavra legado pesava 1 tonelada. Ele pensou no olhar decepcionado de Antenor, na mágoa nos olhos de Letícia, na ponte de palitos empoeirada. Ele abriu a boca, mas a resposta corporativa morreu em seus lábios. Ele gaguejou, disse algo vago sobre valor sustentável e mudou de assunto. Sua equipe o olhou confusa. Foi a primeira vez que viram seu líder inabalável vacilar. Naquela noite, a solidão da cobertura era esmagadora. O sucesso, materializado nos vidros que iam do chão ao teto e na vista deslumbrante da cidade, parecia vazio, oco. Pela primeira vez, ele não sentiu raiva ou paranoia, mas uma profunda e assustadora sensação de perda. Ele pegou o celular e encontrou o contato de Letícia. Seu polegar pairou sobre o botão de ligar, mas ele sabia que não tinha o direito de ouvir a voz dela. Em vez disso, num ato de rendição à vulnerabilidade, ele digitou uma mensagem curta, a mais honesta que escrevera em anos. Sinto sua falta. No apartamento do Bexiga, a tela do celular de Letícia brilhou. Ela leu a mensagem e seu coração se apertou. Arthur, que lia no sofá, notou sua expressão. Ela lhe mostrou o telefone. Ele apenas assentiu, os olhos cansados, dizendo que a decisão era dela. Letícia respirou fundo. A resposta dela não seria um consolo, mas um desafio, uma ponte. Ela digitou: então venha conversar, não comigo, com ele. O endereço você já tem. Ricardo leu a mensagem. O convite não era para uma reconciliação, mas para um acerto de contas. O desafio final.
Ele não teria Letícia de volta, se escondendo atrás de desculpas. Ele teria que enfrentar a verdade, personificada naquele velho em um apartamento simples. Sua transformação não estaria completa com uma percepção, mas com uma ação. E a próxima ação seria a mais difícil de sua vida. A travessia. A mensagem de Letícia queimava na tela do celular de Ricardo. Era um ultimato disfarçado de convite. Ele permaneceu em seu escritório por 1 hora, o silêncio amplificado pelo zumbido do ar-condicionado, olhando para o horizonte de São Paulo sem realmente enxergá-lo. Então, com uma calma que não sentia há semanas, ele tomou 2 decisões que selaram o fim de sua antiga vida. Primeiro, ele ligou para Bastos. A investigação está encerrada. Envie a fatura final. Obrigado por seus serviços. A voz era neutra, desprovida de emoção. Ao desligar, ele não sentiu alívio, apenas o vazio de abandonar as armas que tão bem conhecia. A suspeita, a análise, o controle. Estava pela primeira vez deliberadamente indefeso. A segunda chamada foi de sua assistente. Senhor Alencar, o jantar privado com Herr Schmidt foi confirmado para hoje à noite às 8. Ele disse que é apenas uma formalidade para selar a confiança antes da assinatura de amanhã. A assinatura, o maior triunfo de sua carreira, estava a menos de 24 horas de distância. Mas a confirmação do jantar soou como um alarme. Como ele poderia falar sobre confiança e legado com os investidores quando sua própria fundação estava em ruínas? A imagem de seu rosto vacilante ao ser questionado por Schmidt no dia anterior voltou com força. Ele sabia que não poderia fingir. Não mais. Enquanto isso, no apartamento do Bexiga, a espera era uma tortura silenciosa. Letícia preparava um café, o aroma enchendo o pequeno espaço, enquanto Arthur olhava pela janela, as mãos cruzadas nas costas. Cada carro que passava, cada buzina, parecia um prenúncio. E se eu quebrei algo que não tem conserto, Letícia? Ele perguntou a voz baixa, revelando o medo por trás do disfarce de juiz. E se, ao tentar mostrar a ele o que ele havia perdido, eu o fiz perder tudo de vez? Letícia parou ao lado dele, colocando uma mão em seu ombro. O Senhor deu a ele a chance de escolher o próprio caminho. O amor nos dá essa chance mesmo que doa. A escolha é dele agora. A escolha de Ricardo foi sair do escritório. Ele não foi para casa se trocar. Ele entrou no carro, vestindo o mesmo terno caro que se tornara sua armadura, e dirigiu. A jornada da Faria Lima ao Bexiga nunca pareceu tão longa. Os arranha-céus de vidro deram lugar a sobrados coloridos e pichados. O silêncio dos carros de luxo foi substituído pelo som de conversas altas nas calçadas, pelo pagode que vazava das janelas abertas. Era uma viagem para outro país, um país que ele havia esquecido que existia. Ele estacionou a 1 quadra de distância e caminhou. Cada passo na calçada irregular parecia um teste. As pessoas passavam por ele. Algumas o olhavam com curiosidade, outras com indiferença. Ele era o estranho ali. O rei estava fora de seu castelo, despojado de seu poder contextual. Ele parou em frente ao prédio simples de pintura descascada. Olhou para a janela do 2º andar, imaginando a cena lá dentro. Medo, uma emoção que ele sempre considerou uma fraqueza, subiu por sua garganta. Medo de estar errado. Medo de estar certo. Medo da verdade, qualquer que ela fosse. Toda a sua vida, ele havia se aproximado das portas com a certeza de que elas se abririam para ele. Agora, ele estava do lado de fora, não como um conquistador, mas como um réu esperando o seu veredito. Ele respirou fundo, o ar da cidade pesado em seus pulmões. Sua mão, que assinaria um acordo bilionário no dia seguinte, tremeu ligeiramente ao se levantar em direção ao botão do interfone. O som do seu coração era o único barulho em seu mundo. O veredito do coração. A mão de Ricardo apertou o botão do interfone. O chiado foi alto no silêncio da rua. Sim, a voz de Letícia soou cautelosa. Ele engoliu em seco, a própria voz parecendo estranha aos seus ouvidos. Sou eu, Ricardo. Houve uma pausa. Nenhum questionamento, nenhuma hesitação. Apenas o som agudo e elétrico da porta se destravando. O convite estava feito.
Cada degrau da escada estreita parecia um ano de sua vida, uma subida íngreme para fora do buraco que ele mesmo cavara. A porta do apartamento estava entreaberta. Ele empurrou-a gentilmente. A cena era simples, doméstica e, por isso mesmo, devastadora. Letícia estava de pé perto da janela, os braços cruzados, oferecendo-lhe o espaço de que precisava. Sentado em uma cadeira de madeira gasta, sob a luz amarelada de uma lâmpada nua, estava Arthur. Ele não usava mais o chapéu ou as roupas surradas, mas um simples pijama de algodão. Sem o disfarce, ele parecia apenas um homem velho e cansado. O juiz e o mendigo haviam desaparecido, deixando para trás apenas o avô. Ricardo parou no meio da sala. As palavras que ensaiara, as acusações, as defesas, tudo se desfez. Ele olhou para o rosto envelhecido do homem que o ensinara a ler, a amarrar os sapatos e que agora o olhava com uma tristeza infinita. A armadura de Ricardo, forjada em anos de ambição e orgulho, finalmente se estilhaçou. A única pergunta que restou saiu como um sussurro quebrado. Por quê? Arthur respirou fundo, o som enchendo a pequena sala. Ele não se levantou. Sua voz, quando veio, não era a de um juiz proferindo uma sentença, mas a de um homem confessando seus próprios crimes. Porque eu falhei com você, disse ele. E a honestidade crua daquelas palavras atingiu Ricardo com mais força do que qualquer acusação. Eu te dei tudo, Ricardo. Dinheiro, educação, oportunidades. Mas eu me esqueci de continuar te dando o que mais importava, o meu tempo, os meus valores. Eu vi você se transformar em um homem de negócios brilhante, mas estava perdendo o neto que amava. E eu não sabia como te alcançar. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. Então, na minha arrogância, criei este teste para te julgar. Nesse ponto, a voz de Arthur embargou, e a grande reviravolta daquela noite se revelou, não em um fato, mas em uma confissão. Mas a verdade, meu neto, é que o réu era eu. Todas as manhãs, eu saía da minha mansão para vir aqui fingir ser pobre. E todos os dias, eu via um mundo que eu, na minha torre de marfim, tinha me esquecido que existia. Fui tratado com gentileza por pessoas que não tinham nada. Fui ignorado por aqueles que, como você, só enxergavam status. Eu te julguei por sua arrogância, mas que arrogância é maior que a de um avô que precisa armar um teatro para reconquistar o amor de seu neto. Ele olhou para as próprias mãos. Eu queria te ensinar uma lição, e acabei aprendendo uma muito maior. A confissão de seu avô, sua própria vulnerabilidade, foi a chave que abriu as comportas do coração de Ricardo. Não era um teste que ele havia falhado. Era um pedido de ajuda que ele não tinha conseguido ouvir. A percepção o atingiu com o peso de uma avalanche e suas pernas cederam. Ele caiu de joelhos, não de forma teatral, mas porque a força que o mantinha de pé, seu orgulho, simplesmente se dissolveu. O som de seu primeiro soluço foi o som de algo se quebrando para sempre. Arthur se levantou com dificuldade e caminhou até ele. Ajoelhou-se também com o corpo velho protestando e envolveu o neto em seus braços. Ricardo se agarrou a ele, o rosto enterrado no ombro do avô, chorando pela primeira vez desde que era um menino. Eram apenas dois homens, avô e neto, perdoando um ao outro no chão de um apartamento simples, enquanto Letícia chorava silenciosamente junto à janela, testemunhando não uma rendição, mas uma ressurreição. No meio do abraço, um zumbido insistente. O celular de Ricardo, no bolso de seu paletó, vibrava. Ele se afastou, o rosto molhado, e olhou para a tela. O lembrete. Jantar com Herr Schmidt. 20-0. O mundo exterior. O acordo. O bilhão de dólares. Por um segundo, o velho Ricardo piscou. Então, ele olhou para o rosto de seu avô, para o rosto de Letícia. Ele sabia qual era o seu verdadeiro legado. Com a mão ainda trêmula, ele ligou para sua assistente. Mariana, cancele o jantar, disse ele, a voz firme, clara. Diga a Herr Schmidt que tive uma emergência de família inadiável e desligue meu telefone pelo resto da noite. Ele encerrou a chamada e, com um clique, a tela ficou preta. Ele havia acabado de arriscar o maior negócio de sua vida
e nunca se sentira tão rico. A verdadeira fortuna. A manhã seguinte nasceu diferente. Ricardo não acordou em sua cobertura estéril, mas no sofá desconfortável do apartamento no Bexiga, com o som da vizinhança entrando pela janela aberta. Pela primeira vez em anos, ele não olhou para a cotação da bolsa ao acordar. Ele viu seu avô dormindo pacificamente em sua cama e Letícia preparando um café simples na cozinha. Ele estava em casa. Havia, no entanto, um último fantasma a ser enfrentado. Com o coração na mão, ele usou o telefone de Letícia para ligar para Herr Schmidt. Ele não inventou desculpas. Herr Schmidt, bom dia. É Ricardo Alencar. Eu gostaria de pedir desculpas pessoalmente por cancelar nosso jantar ontem. Tive uma emergência familiar inadiável. Meu avô precisou de mim, ele disse a voz clara, sem rodeios. A verdade é que, por muito tempo, eu me esqueci do que era realmente importante. Se essa honestidade custar o negócio, eu entenderei. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, a voz grave do alemão soou, mas não com raiva. Havia um tom de calor nela. Senhor Alencar, nós não investimos apenas em números. Investimos em pessoas. Nossos relatórios apontavam que o senhor era brilhante, mas implacável. Estávamos hesitantes. Um homem que não honra sua família não pode honrar um contrato. Sua emergência foi o melhor argumento que o senhor poderia ter apresentado. Parabéns pelo negócio. E mais importante, parabéns pela sua família. Ricardo desligou o telefone atordoado. Ele não havia garantido o acordo apesar de sua escolha. Ele o garantira por causa dela. 6 meses depois. A casa de campo em Vinhedo, antes um lugar de memórias empoeiradas, agora pulsava com vida. Arthur não morava mais sozinho na mansão. Ele se mudara para a casa de hóspedes, onde passava as tardes cuidando de um novo jardim de rosas. Naquele sábado, ele ensinava a Ricardo a arte da poda. Suas mãos, uma vez disfarçadas de calejadas, agora realmente sujas de terra. Letícia observava os dois da varanda, sorrindo. O casamento deles estava marcado para a primavera. A empresa de Ricardo também mudou. A fusão foi um sucesso, mas o lucro agora tinha um propósito diferente. Ele criou uma fundação com o nome de sua avó, Lúcia Alencar, oferecendo assessoria jurídica gratuita para comunidades carentes. Ele aprendeu o nome de cada funcionário de seu prédio, do segurança ao pessoal da limpeza. Eram pequenas mudanças, mas que sinalizavam uma transformação sísmica em sua alma. Em seu escritório no topo do mundo, no centro da mesa de mogno, onde antes só havia um telefone e um computador, agora havia um objeto a mais. Dentro de uma elegante caixa de vidro, perfeitamente iluminada, estava a pequena e torta ponte de palitos de picolé. Não era um troféu de seu sucesso, mas uma bússola para sua humanidade. Um lembrete diário de que as pontes mais importantes que um homem pode construir não são feitas de aço e concreto, mas de amor, perdão e, acima de tudo, de verdade. O ciclo renovado. 3 anos depois, no gramado da casa de Vinhedo, um menino de cabelos escuros corria descalço, perseguindo borboletas. Arthur, agora com os movimentos mais lentos, mas com um brilho nos olhos que o rejuvenescia, observava-o de sua cadeira de vime. Ricardo e Letícia estavam de mãos dadas por perto. O menino, cujo nome era Arthur, como o bisavô, tropeçou e caiu, mas não chorou. Ele se levantou, juntou um punhado de gravetos e correu até a cadeira. "Vovô", disse o menino com a voz infantil e séria, "vamos construir uma ponte?" Arthur sorriu e olhou para Ricardo. E naquele olhar compartilhado, cheio de amor e de história, a verdadeira herança foi passada silenciosamente de uma geração para a outra. O testamento da vida. O juiz se disfarçou de pobre para testar o valor de um homem, mas no fim, a história testa a cada um de nós. Ela nos força a olhar para dentro e perguntar: qual é a verdadeira herança que estamos construindo? Não com dinheiro, mas em cada gesto, a cada dia. O que estamos deixando gravado no coração das pessoas que amamos? Talvez a resposta não esteja em um testamento, mas na maneira como vivemos. E essa é uma história que apenas a nossa própria vida pode contar.